Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de volta. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Inclusive, eu tô muito feliz que agora o Maternalize se tem efetivamente um canal no YouTube. Mas pra gente continuar os nossos conteúdos e crescer o nosso canal e eu poder trazer bastante coisa aqui pra vocês, eu preciso que vocês compartilhem as nossas publicações. Com certeza, se você não está precisando, você conhece alguma mãe que vai precisar de algum dos nossos temas aqui. Então compartilhem, ativem o sininho e se inscrevam no nosso canal. Aqui embaixo vocês têm uma rede que a gente pode manter ativa e sempre estar em contato. Então me mandem mensagem, me mandem sugestões e até podem mandar críticas, não tem problema nenhum. É sempre muito importante eu escutar de vocês, tá bom? Bom, o tema de hoje é um tema que eu acho super importante, que eu passei aqui em casa e que quando eu tentei realmente achar informação, foi muito difícil. Bom, hoje a gente vai falar de como desmamar o bebê na madrugada. Lembrando que esse tema, gente, só vale para bebês acima de 1 ano. Esse tema também só vale para bebês que estão utilizando de mamadeira ou fórmula, tá? Primeiro de tudo, primeiro que se você está passando pela mesma situação que eu passei, no qual o meu bebê estava sempre acordando de madrugada, chegou a um ponto que ele estava acordando 5, 6 vezes na madrugada, você precisa primeiro conversar com a sua médica para saber realmente o que está acontecendo, o quanto isso está afetando ele, e assim vocês entrarem em acordo de um plano de como fazer esse desmame de forma tranquila. Aqui eu vou passar para vocês o que a gente fez, o que funcionou, mas lembre-se, eu quero sempre que vocês, para tomar alguma decisão, conversem com o pediatra do filho de vocês, conversem com os médicos que estão te acompanhando. Nunca tome uma decisão simplesmente baseada em outras informações, tá bom? Combinado? Perfeito. Então vamos lá, gente. O que acontece? O Leon, desde os 7 meses, meu filho, ele sempre mama fórmula. O sono dele nunca foi o do melhor do mundo, mas sempre acordava entre 1 a 2 vezes por noite e já voltava a dormir. Quando o Leon estava entre 10 e 11 meses, ele começou a acordar constantemente. Teve noites que ele acordou 5, 6 vezes por noite. Ele acordava e o Leon sim tem a associação do mamar com o sono. Então o Leon, para dormir, ele mama. E na madrugada, para ele retornar a dormir, ele mamava. Então, com essa associação do mamar com o sono, ele só conseguia voltar a dormir se ele mamasse. Aconteceu que ele começou a acordar muito, e começou, toda hora que ele acordava, a gente dava uma mamadeira, toda hora uma mamadeira. Chegou noites que eu reparei que o Leon tava mamando 1,5 litro de leite, era muita coisa. Consequentemente, o Leon começou a fazer muito xixi, e esse xixi começou a acordar ele. Então começou a virar um círculo, como ele mamava, fazia xixi e começava a se molhar todo e acordava de novo. Então ele acordava por causa do xixi, consequentemente ele queria mamar, ele estava todo molhado, eu tinha que trocar ele, enfim, a gente começou a entrar nesse círculo e começou a ficar muito cansativo, não só pra gente, mas pra ele também. A qualidade do sono dele diminuiu, embora ele tinha uma rotina de sono perfeita antes de dormir. A qualidade do sono dele diminuiu, ele começou a acordar mais, consequentemente ele começou a ficar mais cansado e mais irritado durante o dia e a gente começou a reparar isso. Então, na consulta dele de 1 ano que a gente foi no pediatra, além disso, o Leon tinha ganhado muito peso devido a essas mamadas. Ele estava muito acima do peso comparado para os bebês de 1 ano. Tudo bem que a gente não tem que se basear em tabelas, a gente tem que olhar para o nosso filho. Eu realmente estava olhando para o meu filho e estava vendo que ele estava ganhando peso sim, e a gente não queria que isso futuramente prejudicasse ele, né? Então a gente entrou com um plano. Eu conversei com a pediatra, conversamos com a pediatra para ver se era possível colocar água ao invés de leite, e ela falou que tudo bem.
Então, como é que a gente começou essa transição? Eu vou contar para vocês como é que a gente fez e vocês podem tentar. Claro, lembrando, conversem com o profissional de vocês primeiro. O Leon, para dormir, ele dorme entre 7 e 8 horas, então a gente realmente faz o mamar dele. Antigamente era mamar só de leite. Depois de um ano, nós também mudamos ele da fórmula para o leite de vaca. Ele não teve problema nenhum nessa transição, tá bom? Então mudamos, ele aceitou. Começamos então, nessa primeira mamada, a colocar meio leite e água, misturava o leite com água. Pra quê? Pra gente diluir, porque o leite em si é muito gorduroso, né? Então pra gente diminuir essa gordura do leite, então misturava leite com água. Então ele tomava esse mamazão de 250 ml. Aí, os mamás da madrugada, a gente também fez a mesma coisa. A gente começou a mudar, misturar leite com água, tá? A gente foi misturando leite com água e assim, pra quê? Pra que o Leon se acostumasse com o gosto, né, do leite mais fraco e até poder entender e acostumar com o gosto da água da madrugada. É muito importante a gente lembrar, gente, que assim, o bebê ele não acorda porque ele quer acordar. Ele acorda primeiro porque ele não tem maturidade cerebral suficiente para conseguir se colocar a dormir sozinho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando o bebê tá nesse processo de muitas mamadas na madrugada, o corpo dele entende que ele precisa daquele líquido. É como se ele tivesse sede sempre. A gente acostuma aquele corpo a ter sede. Então a gente precisa desacostumar. Só que para desacostumar e fazer todo esse processo demora. A gente tem que ter paciência, tem que ter tempo, tem que continuar tentando. Vai ter momentos que você vai tentar e não vai dar certo, então tenta novamente mais pra frente. É tudo um processo. Se vocês me perguntarem, quanto tempo esse processo todo demorou? Bom, esse processo todo demorou, eu diria, em torno de 1 mês e meio, entre idas e vindas, tá? Então, eu não posso falar aqui pra vocês que isso vai acontecer em uma semana, em 1 mês, em 15 dias e que isso vai dar certo com todos os bebês. Isso vai depender muito da rotina de vocês, de como o bebê associa essa mamada. Por que esse bebê mama de madrugada? Eu comecei a reparar que o meu filho, ele mamava na madrugada, não simplesmente pelo gosto do leite, mas pela sucção. O importante para ele era a sucção, que era o que acalmava ele e ajudava ele a voltar a dormir, tá bom? Então vamos lá, voltando. A gente mudou, misturou leite com água. Começamos assim, leite com água. Então, primeiro era metade de leite, metade de água. O mamar antes de dormir, o das 7 da noite, esse sempre deixamos o mesmo. A nossa ideia era simplesmente desmamar ele na madrugada. Então, fizemos isso. Então, começamos os mamás da madrugada, começamos a diminuir sempre a quantidade de leite e aumentar a quantidade de água. Ainda estava em 200, ele ainda estava mamando 240, 250 ml, tá? Cada mamada na madrugada, mas com menos leite, até que ficou só água. Quando chegamos na fase só água, no qual ele já estava acostumado com o gosto da água da madrugada, a gente começou a diminuir esta água. Então, como que a gente fez? Começamos com 240 ml. Então, fomos baixando para 220, fomos baixando para 200, 180, 140, 120 e íamos baixando. De quanto em quanto tempo? Isso variava muito. Por exemplo, teve dias que 2 dias a gente pôs 220, depois no terceiro dia a gente já colocou 200. E teve outros que a gente colocou 120, teve que ficar uns 4, 5 dias, aí pôs o 100, aí ele não se adaptou muito, aí voltamos pro 120, aí depois colocamos o 100. Então isso vai variar muito do bebê, né? E do processo todo. Então o processo é lento, sim. Então a gente foi diminuindo. O que começou a acontecer também? Consequentemente, conforme a gente foi diminuindo a quantidade desse leite, o Leon começou a fazer menos xixi na madrugada.
Então ele também começou a ter menos despertares. Por quê? Porque a gente entendeu aqui que ele também despertava porque ele tinha vontade de fazer xixi ou porque ele ficava molhado, a fralda não estava dando conta. E essa é outra coisa que eu posso conversar com vocês à parte, porque tentamos de todas as formas manter as fraldas secas e a fralda ficava encharcada e ele ficava molhado e isso despertava ele. Então aquele ciclo continuava. Então conforme a gente foi diminuindo essa quantidade de água, ele começou a diminuir os xixis dele e começou a ficar mais seco, né? Então isso ajudou muito nessa questão da mamada de madrugada. Até que chegamos a um patamar, a um ponto que hoje o Leon acorda meia-noite e meia, tá? Acorda não, essa noite passada ele nem acordou, era meia-noite e meia, ele nem acordou, mas eu fui lá, eu já sabia que a fralda dele já tava mais ou menos molhada, fui lá, troquei a fralda, dei 80 ml pra ele de água, ele voltou a dormir, acordou só na manhã seguinte. Então, assim, tá super funcionando, tá super dando certo. Lembrando que, gente, é um processo longo, é um processo que requer de todo mundo, mas que vai ter um efeito positivo. Também é muito importante lembrar, como eu falei pra vocês, que assim, pode ser que vocês avancem muito rápido, mas que em algum momento tenha que retroceder. E tá tudo bem, podem avançar. E se você vê que você precisa retroceder nas mls da madrugada, volta. Aqui aconteceu isso. Eu lembro que quando a gente chegou em 80 ml, ele não estava aceitando muito bem. Ele mamava as 80 e começava a chorar. Então, como que a gente fez? A gente aumentou para 100. Aí continuamos nas 100 ml por um tempo e depois diminuímos para 80 ml. E assim a gente continua e tá dando super certo. Mais uma vez, repetindo, nós fizemos isso porque pra gente, pro Leon, não estava tendo benefícios essa mamada da madrugada, inclusive estava fazendo com que ele ganhasse muito peso mesmo. Tava atrapalhando também o sono dele, a rotina de sono dele, tava atrapalhando o dia dele, ele tava ficando muito cansado. Então, por isso, a gente decidiu fazer esse desmame da madrugada com calma, com paciência, com acolhimento, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. O que eu sugiro para vocês conversar com primeiro passo, conversem com o profissional de vocês para ver em qual patamar da amamentação vocês estão, se essas amamentações da madrugada são amamentações simplesmente complementares ou se elas fazem parte da alimentação do seu bebê. E se o seu pediatra, o seu médico aprovar, vá em frente, tenta fazer como a gente fez. Vai aos poucos, primeiro vocês diluem o leite na água, depois vai diminuindo a quantidade de leite e depois quando chegar só em água, diminui a água da mamadeira. E assim, quem sabe vocês consigam fazer com que o bebê de vocês desmame na madrugada, tá bom? Lembre-se, processo longo, processo com paciência, mas se a gente quer que algo aconteça efetivamente, a gente tem que fazer com calma, devagar. Não adianta a gente querer fazer em uma semana, em 3 dias, em 10 dias. E outra coisa, tem bebês que aceitam melhores que outros, tem bebês que não aceitam esse processo. E se o seu bebê não aceitar esse processo, você vai ter que descobrir os processos que vão ser bem aceitos pelo seu filho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se esse vídeo não serviu para você, com certeza você conhece alguém e essa pessoa vai precisar assistir esse vídeo. Então não esqueçam de compartilhar, tá bom? E nem me falar o que vocês estão achando do nosso canal. Um beijo!